Fala galera, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, falar um pouco sobre as polêmicas da série do Netflix The Last Dance, que é o arremesso final, que é a série que conta a história da carreira do Michael Jordan e conta sobre também o time do Chicago Bulls nas décadas de 80 e 90. Como boa parte da década de 80 e da década de 90 também é muita coisa para falar, eu vou dividir em dois vídeos. Esse é o primeiro vídeo, eu vou falar do começo da carreira do Jordan até a primeira aposentadoria dele. E no segundo vídeo eu vou falar dessa primeira aposentadoria e vou até um pouco além da série, vou falar até o final da carreira dele no Wizards. Então, bora lá pro vídeo. Começando um pouco antes do Michael Jordan entrar na NBA. O Michael Jordan entrou na Universidade da Carolina do Norte em 81 e foi cursar Geografia. Eu também não sabia, eu fui pesquisar depois da série e ele foi fazer Geografia. Os pais dele, fica muito claro na série que incentivavam não só o esporte, como o estudo também bastante para ele. E ele ficou na Universidade da Carolina do Norte até 84. E aí no seriado também mostra em 82, que foi aquela sexta na NCAA, que é a Liga Universitária Americana de Basquete, que na final de 82 ele fez aquela cesta no último segundo, e aí o próprio Jordan no seriado fala que isso foi importantíssimo para a carreira dele, para ele ganhar confiança e tudo mais. E aí chegou em 84, ele e o técnico dele decidiram, conversando ali, falou, cara, o técnico falou para ele, cara, você já tá pronto, acredito que já pode ir para a NBA. Ele anunciou. E aí, lembrando que ele só ia formar na universidade em 85, só que mesmo assim eles decidiram ir para a NBA. E aí no ano seguinte, em 84 mesmo, no draft, ele foi selecionado pelo Chicago Bulls, e aí todo mundo pensa, pô, Michael Jordan é o melhor jogador da história, de todos os tempos, ele foi o primeiro. Só que ele não foi, inclusive no seriado não fala muito sobre isso, né? Sobre tudo que estava em volta, mas o primeiro lugar, a primeira posição foi do Hakeem Olajuwon, que é do Houston Rockets, que era um dos melhores da universidade e realmente era a peça que faltava pro Rockets ali. Então, sem dúvida. Agora, o segundo colocado é um jogador chamado Sam Bowie, que era também um ótimo jogador na universidade, mas que não rendeu na NBA. Ele teve várias lesões também depois e, assim, praticamente não ouviu falar dele nos próximos anos. E aí, em terceiro, foi o Michael Jordan pelo Chicago Bulls. Um outro ponto também de 84 foi que logo que o Jordan entrou, como pela fama dele, ele já foi convocado para participar das Olimpíadas pelos Estados Unidos, que inclusive foi em Los Angeles, foi nos próprios Estados Unidos as Olimpíadas em 84, e os Estados Unidos foi campeão. Agora fazendo uma crítica, na verdade, à série, foi sobre o campeonato de enterrada. Na verdade, os dois campeonatos de enterrada que o Jordan ganhou, que foram em 87 e 88. A série passa muito rápido, ela não detalha muito esses campeonatos. E nos Estados Unidos, o campeonato de enterrada para a NBA é muito importante. Na verdade, ele acontece num final de semana, seria o final de semana das estrelas, que tem o jogo das estrelas, desafio de enterrada, desafio de 3 pontos e desafio de habilidades. Então, pela importância, acredito que a série passou muito rápido. Inclusive, no de 88, que foi o segundo que o Jordan ganhou, foi o que ele fez aquela enterrada da linha do lance livre, que tem vários pôsteres, todo mundo conhece essa enterrada. E uma coisa legal de falar é que na final que ele fez essa enterrada foi meio controversa, porque na primeira tentativa o Jordan errou, ele errou a cesta na enterrada do lance livre. Só na segunda tentativa, que foi a final, foi contra o Dominic Wilkins, que era jogador do Atlanta Hawks. E na segunda tentativa o Jordan acertou. E aí a enterrada foi linda e todo mundo já conhece a enterrada. Se tem um time que todo mundo na NBA odiava na época, era o Detroit Pistons. E isso a série também deixa muito claro. Tanto no final da década de 80, começo de 90 ali, que na verdade eles eram chamados até de Bad Boys, que era pelo jeito agressivo do jogo deles. Eles jogavam muito, era um ótimo time, mas essa maneira de marcar agressiva deixava muito claro isso. Inclusive, o técnico da época do Chicago Bulls, também deixa claro essa série, focava muito o jogo no Michael Jordan. E aí o Detroit criou o que eles chamavam de Jordan Rules, que nada mais era que um jeito super agressivo de marcar o Michael Jordan. Ele
O Michael Jordan não tinha um físico de músculos e tudo muito grande, ele era bem magro, e aí esse Jordan Rules era um combinado de que toda vez que o Michael Jordan entrava no garrafão ou partia para o arremesso, ele era quase agressão mesmo, batia, e os juízes naquela época não marcavam muitas faltas. Então o Michael Jordan ficava muito bravo com isso. E uma outra coisa também foi do jogo em 1990, que o Bulls perdeu em 89 e 90 a semifinal da NBA pro Detroit. Em 90, no jogo 7 da semifinal, foi aquele jogo que a série também mostrou que o Scottie Pippen teve uma enxaqueca. E aí o Scottie Pippen hoje em dia deu uma declaração, tá muito bravo com o Jordan, porque o Jordan na série, falando sobre esse jogo da enxaqueca, começou a falar, o Pippen teve uma enxaqueca e tal, meio que duvidando. E pô, como que o Scottie Pippen num jogo da semifinal, um jogo 7, ia inventar uma enxaqueca? Então pra mim não tem cabimento nenhum. Uma outra polêmica, agora depois que passou a série e tudo, foi o jogador Perkins, que já está aposentado. Ele foi campeão com o Celtics em 2008, jogou a final da NBA em 2012 com o Oklahoma City Thunder, contra o Miami, até que o LeBron estava lá, o LeBron e o Chris Bosh. O Perkins deu uma declaração muito bravo também, falando sobre tudo que o Jordan expôs na série. Falando até esse começo da carreira que a gente está falando, até cita um pedaço no seriado, o Jordan falando que uma vez eles estavam no hotel, aí ele foi ver onde estavam os jogadores, e aí, como ele era novato, né, deixaram ele entrar, mas aí tinha várias mulheres, drogas, bebidas ali. O Jordan falando que os jogadores bebiam no intervalo dos jogos, isso fica muito claro também. E o Perkins ficou super bravo e até falando em nome dos jogadores daquela época, porque meio que manchou um pouco da reputação deles, né? E o Perkins até falou numa entrevista a uma TV americana que algumas coisas que os jogadores vivem ali no dia a dia deles, tem que levar pro final da vida sem falar pra ninguém. E o Jordan meio que quebrou como se fosse uma regra dos jogadores, né? Entrando agora no ano de 91, que foi o primeiro título do Michael Jordan e o primeiro título dessa década do Chicago Bulls. O Detroit Pistons, que eu comentei, que era um time que todos odiavam, e o Michael Jordan mais ainda, depois da perca, né, do Chicago Bulls na semifinal de 1990, o Michael Jordan ficou muito bravo pela agressão, pelo que os jogadores batiam nele na quadra mesmo, e logo depois disso, no período de férias, ele já começou a musculação, para ganhar um pouco de massa muscular, para ter ter o jogo de corpo com os jogadores do Pistons. E nesse mesmo ano, o Phil Jackson implementou algumas estratégias para o time. Por exemplo, o conhecido, né, triângulo ofensivo, para distribuir mais a bola para os jogadores e confundir a defesa, que foi usado por vários anos pelo Phil Jackson e vários outros técnicos. Foi meio que um padrão de tática ofensiva para os times. E uma outra questão foi ele trouxe a meditação, toda essa filosofia de liderança dele. E a meditação, ele até explicou no seriado bastante, que era para os jogadores treinarem a concentração no momento atual, no momento presente, enquanto está meditando, para que eles usassem em algum momento decisivo no jogo. Por exemplo, faltando 1 segundo, 10 segundos para acabar algum jogo, eles estivessem concentrados só naquele momento, né? E, inclusive, ele tirou um pouco a bola, né, o jogo só do Michael Jordan, porque até nos Jordan Rules do Detroit Pistons, que concentravam a marcação só no Jordan, no 89 e 90, o Phil Jackson viu isso e ele decidiu trazer mais o Michael para distribuir a bola para os outros jogadores. E o Jordan até falou no seriado que ele ficou super bravo com isso, porque antes a bola era só dele. Ele confiava muito nele, aquele espírito competitivo, e o Phil Jackson meio que veio para tirar a bola dele. Então no começo ele não gostou nada disso. Uma outra polêmica da série, que foi a semifinal de 91, que foi de novo com o Detroit Pistons pela terceira vez seguida. Com muita luta, assim, com muita raça ali, persistência de todo o time do Bulls, não só do Jordan. O Chicago Bulls passou, ganhou do Detroit Pistons, e aí o seriado assim, foi incrível, né, de fazer toda a cena e todas as entrevistas, né, nesse jogo,
que foi no último jogo que o Chicago Bulls ganhou mesmo e passou para a final da NBA. O time do Detroit Pistons, quando viu que já estava perdendo, saiu da quadra e não cumprimentou, como é de costume na NBA até hoje. Perdendo ou ganhando, os times se cumprimentam no final. E nos anos anteriores, o Chicago Bulls havia feito isso com o Detroit Pistons, mesmo perdendo. E o Detroit, como eles eram os bad boys, toda aquela marra e manha deles, eles não sei por que saíram e o Chicago Bulls ficou tipo muito uma falta de respeito. E até hoje o Jordan, até no seriado, quando toca esse assunto, ele já até muda a fisionomia dele. E tipo, fica bravo mesmo até hoje. Aí o Isaiah Thomas no seriado até faz uma declaração que se ele soubesse da reputação dessa saída, aí o Jordan fala, pô, é lógico, né? Se ele soubesse que ia soar tão negativo pra ele, é lógico que ele não teria feito. E eu também não concordo, pô. Os caras podiam ter cumprimentado, não custava nada, não é porque perdeu, mas também é difícil você julgar, né, o jogador ali no calor do momento, na época, ter perdido. E o time do Detroit era muito competitivo também, assim como o Michael Jordan tinha esse instinto competitivo. Então, ao mesmo tempo de não concordar, é difícil você julgar também a atitude na hora da quadra ali do jogador. E depois de passar e ganhar do Detroit Pistons, a final de 91 foi contra o Lakers. E inclusive foi contra o Magic Johnson, que o Jordan era tão fã e queria superar ele e o Larry Bird de ter 3 títulos seguidos. Nessa final, um ponto assim, na minha opinião, foi uma virada para todos os 6 títulos que o Chicago Bulls teve. Foi assim, o ponto de virada mesmo foi no jogo 5 dessa final, que o Michael Jordan, mesmo o Phil Jackson pressionando para ele jogar pro time, para ele passar a bola, para ele não ser tão individual, ele ainda continuava sendo. E no jogo 5, a marcação estava muito forte no Jordan. E aí o Phil Jackson chamou, isso também mostra bastante na série, é bem legal. Que o Phil Jackson chamou ele ali no banco e falou, cara, confia no time, passa a bola pros caras. Quando alguma marcação fechar em você, passa pro lado que vai estar um cara livre. E como o Jordan nesse jogo 5 da final estava muito marcado, eu acho que ele deu uns 5 minutos ali nele e falou, pô, se eu não passar a gente vai perder e já era. E pô, acabamos de passar do Detroit, eu não vou perder pro Lakers. Já acabamos de passar pro Detroit. E aí, numa bola, a série mostra de um jeito bem legal. Ele passa pro John Paxson e aí ele faz a cesta. E aí o Jordan até comenta no seriado, falou, pô, eu passei, o cara fez. Eu passei de novo, o cara fez. Eu passei de novo, ele fez. Pô, quem sabe vai dar certo. E aí foi o ponto de virada mesmo. E aí o Bulls acabou ganhando aquele jogo, no fim, acabou ganhando o campeonato. E esse foi, assim, o Bulls, a partir disso, o Jordan passou a jogar mais pro time com essa questão do Phil Jackson. E aí foi que foi. O Michael Jordan, nesse mesmo ano de 91, ele era um exemplo para várias crianças, várias pessoas no mundo. Tinha aquela questão do Be Like Mike e tudo mais. Mas ele foi bem criticado, isso a série mostra bastante também, tanto pela mídia como pelas pessoas em geral, em algumas questões que ele fez ali, extra-quadra, né? Não falando da quadra. Uma foi aquela frase dele, republicanos também compram tênis, ou compram Jordans, né? Que era o tênis dele, da marca dele, da Nike. Uma outra questão, ele não apoiou, mesmo a mãe dele pedindo, na série também mostra bastante, a mãe dele pedindo para ele apoiar um candidato democrata, né? Nos Estados Unidos tem 2 partidos republicanos e democratas, um candidato democrata a ser governador, um candidato que era contra o racismo, todas essas questões aí raciais que eram bem, esse preconceito era bem forte nos Estados Unidos na década de 80 e 90. Então ele não se pronunciou a favor nem contra, aí ele comenta no seriado que ele nem conhecia o cara, mas é que na verdade ele não queria se envolver com nenhuma questão assim, ele só queria jogar basquete e não queria se envolver. Mas é lógico, em alguns pontos, por ser uma pessoa tão influente, a gente vê até hoje em dia. Semana passada teve o George Floyd foi morto por um policial, e aí vários jogadores da NBA, o LeBron James e vários outros jogadores e ex-jogadores estão nas redes sociais protestando e tudo mais. E aí eles estão até fazendo, meio que cutucando isso do Michael Jordan, e o seriado acabou de terminar, então tá muita evidência de que os atletas têm que se posicionar mesmo e tudo mais.
Então isso ele foi bem criticado. Ele é uma decisão, né? O Jordan decidiu separar e não se envolver nada que não seja basquete. Agora já no ano de 92, falando um pouquinho sobre o livro, né? O livro foi praticamente o livro do ano, que foi o livro do escritor Sam Smith, The Jordan Rules. Esse livro, a série também mostra muito detalhado sobre o livro, que foi um livro super impactante, ficou na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos, que mostrava não aquele lado, como eu comentei, do Be Like Mike, o Michael Jordan é um cara legal e tudo mais, a estrela, né, do Chicago Bulls, que tinha acabado de vencer o título. Não, mostrava ele como um jogador que brigava nos treinos, que era super competitivo, e aí olhando o lado negativo da competitividade, que cobrava os jogadores, provocava, falava pro resto do time, não passa a bola no jogo para aquele jogador. Se você passar, eu não passo a bola mais para você. E pô, era o Michael Jordan falando. Eu tenho esse livro aqui, e cara, tem trechos aqui, sim, super. Hoje em dia você lê e já fala, nossa, se ele fazia isso, porque a gente tem essa visão do Michael Jordan, né, na cabeça. Imagina pra época que ele tava tinha acabado de ganhar o título, tava no auge, já tava em 92, que ia ter as Olimpíadas e tudo mais. Então foi super impactante. E pra piorar, o Jordan ainda falou que ele acreditava que o Horace Grant, que era um jogador do Bulls, do time dele, que esse cara que tinha vazado as informações. Inclusive hoje, em 2020, né, depois que passou a série e tudo, acabou recentemente, o Horace Grant deu uma entrevista também numa TV americana, falando que, cara, é tudo mentira, falando que o seriado é mentira, tudo isso que o Jordan falou é mentira. Na verdade, ele que tinha vazado as informações pro Sam Smith, que a diretoria do Bulls tinha vazado. Então, essa é uma questão que a gente nunca vai saber, mas eu achei, assim, meio ruim dele, porque, pô, você acusar um cara do seu time, tipo, nessa hora, como eu comentei das questões políticas, nessa hora, se ele não vai falar alguma coisa, se omite. Agora, acusar um cara do time e nem ter prova ainda, porque ele só falou aquilo, né? Isso é uma coisa do seriado, traz muita visão a visão final é do Michael Jordan. Então, pô, acusar o cara sem provas. Nesse ano de 92, a final foi contra o Portland, e aí tem um ponto muito peculiar, assim, né, que a série também mostra, que assim, virou meio que clichê, né? O Jordan chegou no momento e alguém falou alguma coisa dele. E aí, nessa final de 92 da NBA, o Jordan disse que o Drexler, que era o melhor jogador do Portland, provocou ele, se comparou a ele, e aí o Jordan meio que usou isso de que, ninguém se compara a mim, eu sou único, e usou isso como motivação e para incentivar o time também. E aí no final o Bulls acabou vencendo a série por 4-2 e foi campeão da NBA, bicampeão no caso, né? E agora, para fechar o ano de 92, da melhor maneira possível, foi com a criação do Dream Team nas Olimpíadas de Barcelona. Um time que tinha, cara, Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Magic Johnson, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, o Barkley. Cara, só jogador top, devo ter esquecido algum, mas só jogador, os melhores dos melhores da época. Então, esse time acabou sendo campeão contra a Croácia, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o seriado mostra muito uma polêmica da não convocação do Isaiah Thomas para esse time. Lembrando, o Isaiah Thomas era dos Bad Boys, do time de Detroit. E, cara, o Isaiah Thomas até reclamou ali, o Jordan falou que não se envolveu na decisão, mas vamos falar a verdade, ele não tinha uma relação boa com ninguém ali, o Isaiah Thomas. O time de Detroit, como eu comentei, era odiado. Então, cara, você não vai levar para umas Olimpíadas, que os jogadores vão ficar um mês, vão viajar, tem todo aquele espírito de equipe, de time mesmo ali nesse um mês. E os melhores, você não vai levar um cara que ninguém gosta. Não tem sentido fazer isso. Então, o Isaiah Thomas no seriado até falou alguma coisa, mas, não tinha lógica nenhuma falar ele. Uma outra coisa dessas Olimpíadas também foi a implicância do Michael Jordan e do Scottie Pippen, e consequentemente do resto do time, porque eles ficaram muito unidos, com o Toni Kukoc, que era um jogador da Croácia, que o Jerry Krause e o general manager do Chicago Bulls estava de olho para trazer para o Bulls. Só que aí ele meio que comparou
ele ia vir com um salário maior que o do Pippen, que não ganhava bem na época. Então ficou meio que essa rixa, né, essa implicância. Eles nem conheciam o cara, também achei meio injusta, mas lembrando, o Michael Jordan sempre tinha, e eles ali, uma maneira de se motivar, se inspirar, então colocaram como um alvo, entre aspas, né, o Toni Kukoc aí, mas no final a Croácia pegou eles na final de novo, na fase de grupo e na final das Olimpíadas, e os Estados Unidos, com esse time não tinha como não ganhar. Destruíram ali, ganharam e foram campeões. E aí o último item é na entrega da medalha, que também o seriado deixa muito claro. O Michael Jordan já era, desde o começo da carreira, patrocinado pela Nike, tanto que tinha a linha Air Jordan, já algumas linhas do tênis. E aí na entrega da medalha, quem patrocinava o time dos Estados Unidos era a Reebok. E aí ele tinha que entrar com o macacão da Reebok com o logo. Aí o Michael Jordan, para ser fiel, fiel mesmo à Nike, que ele era patrocinado há muito tempo, acabou colocando a bandeira dos Estados Unidos. Aí a minha opinião, não custava nada, mesmo ele sendo fiel à Nike, não custava nada ele mostrar, porque afinal tava patrocinando o time todo. Então, por respeito, do mesmo respeito que ele pediu do Isaiah Thomas de cumprimentar no final da quadra, ele também tem que respeitar a marca que está patrocinando. Então, achei injusto. Ele poderia ter mostrado o símbolo da Reebok, que era só para as Olimpíadas. Depois ele ia voltar a usar a Nike e o Air Jordan, que era a marca que foi criada em cima dele, normalmente. Não tinha problema nenhum. E chegando no ano de 93, então era o ano que desde o começo da temporada da NBA já começou toda a expectativa que seria o ano que o Chicago Bulls poderia ganhar o terceiro título seguido, que foi um título que só foi conquistado 2 vezes até então, né, até 93. Foi o Minneapolis Lakers na década de 50 e o Boston Celtics na década de 60. Mas na década de 70 e 80 ninguém tinha conseguido, e inclusive quem o Michael Jordan se inspirava, que era o Magic Johnson e o Larry Bird, eles não tinham conseguido. Então o Michael Jordan, sem dúvida nenhuma, era a principal motivação dele, era ganhar esse terceiro título e superar, né, os caras que ele admirava. Nessa temporada de 93 foi aquele episódio que mostrou no seriado daquele jogador lá, Bradford Smith, que jogava no Washington, que foi aquela questão que o Jordan até admitiu que era mentira, que teve um jogo lá, Bradford Smith jogou pra caramba e no final do jogo o Jordan falou que ele chegou e falou bom jogo. E aí o Jordan foi pro time, falou isso pro time pra incentivar mesmo, usar mais uma vez o Jordan, usando outros jogadores, o que eles faziam e falavam como inspiração para jogar melhor, para se dedicar mais. E aí o Jordan usou isso pro time e na verdade o Jordan admitiu que ele nem falou nada, o Jordan inventou isso. E aí o time jogou muito melhor. Num outro jogo, até contra o Washington de novo, o Jordan fez 47 pontos, destruiu no jogo, mas na verdade o Larry Bradford não tinha falado nada disso. E a semifinal da NBA desse ano de 93 foi contra o New York Knicks, do Patrick Ewing, que jogou com o Jordan em 92 no Dream Team. E esse time do New York Knicks, na época, tomou o lugar de Bad Boys, como se fosse, do time do Detroit. Ou seja, com um estilo de jogo bem agressivo na defesa e bem físico. Só que aí o Chicago Bulls e o Michael Jordan, até pelos treinamentos de musculação, já estavam craques para a parte ofensiva e contra, né, essa defesa mais agressiva. Então eles acabaram passando pelo Knicks e na final o Chicago Bulls pegou o Phoenix Suns do Charles Barkley. E um item legal dessa final de comentar é que lembra que em 91 eu comentei que o Phil Jackson ficou pressionando o Michael Jordan. Cara, passa mais a bola, os outros jogadores confiam neles. E aí nenhum dos jogos da final contra o Lakers, o Michael Jordan passou a bola pro John Paxson e ele fez uma cesta e aí ele começou a passar mesmo. Nessa final da NBA de 93 contra o Phoenix, no jogo 6, que tava ali o Bulls estava perdendo de 1 ponto e obviamente o Michael Jordan que ia fazer ali o último arremesso. Em vez dele fazer, o John Paxson que acabou fazendo uma cesta, o Bulls acabou ganhando por 1 ponto e foi campeão naquele ano. Então foi muito legal trazer toda essa questão do Michael Jordan e essa diferença. Lembra que eu falei que foi um ponto de virada? E para mim realmente foi lá em 91. Então o Bulls foi campeão em 93 da NBA. Finalmente o Michael Jordan
conquistou, né, o terceiro título seguido, superando os seus ídolos aí, Larry Bird e Magic Johnson. E teve até uma cena muito bonita que o Michael Jordan saiu com os troféus, mostrando o número 3, abraçando o troféu, chorando, e foi até impactante, porque o Michael Jordan não tinha essa questão de mostrar as emoções, ele era sempre muito durão. Tanto do livro Jordan Rules mostrava isso. Mas aí o seriado mostra isso de uma maneira linda, cara. Assim, incrível. O seriado, essa parte mostra muito bem esse terceiro título e toda a emoção do Jordan. Infelizmente, praticamente um mês depois que o Michael Jordan e o Chicago Bulls foi campeão em 93, pela terceira vez seguida, o pai do Michael Jordan foi assassinado. Assim, foi uma coisa assim que abalou todo mundo na época nos Estados Unidos. O seriado também deixa muito claro isso. A família do Michael Jordan e ele também ficou muito abalado. E a mídia mostra muito isso também. A mídia foi muito cruel e já vinha sendo muito cruel com o Michael Jordan nos últimos anos ali. E aí chegou o Michael Jordan. Isso também mostra muito no seriado a questão do vício dele em apostas, né? E aí a mídia acabou usando isso contra ele na época, falando que talvez a morte do pai tenha sido por alguma questão das apostas, de dívida ou alguma coisa assim, uma vingança, sendo que não teve nada disso, nada foi provado, pelo menos até hoje, sobre isso. E assim, acabou com o Michael, né? O pai dele era um dos melhores amigos dele, estava sempre com ele, a mãe dele também estava sempre. Isso a série também mostra muito bem todo esse contato e essa proximidade mesmo da família do Michael Jordan com ele. E aí o Michael Jordan já estava falando pela pressão da mídia e pressão de tudo, né? Que ele era um ícone do esporte. Ele já vinha comentando de se aposentar caso ele ganhasse o terceiro título. Realmente ali, um mês antes do pai dele falecer, ele ganhou o terceiro título seguido e veio essa bomba na vida dele, que foi a morte do pai. E aí ele foi então em 93 que ele decidiu anunciar a aposentadoria do basquete. Comentaram até na época que o comissário da NBA na época deu uma multa para ele, porque depois de 18 meses ele voltou. Deu uma multa para ele porque por causa dessas apostas, mas o comissário falou que não e eu também nem acredito, nada a ver. O Michael Jordan era o cara que mais trazia publicidade e grana para a NBA em si, como que alguém ia querer que ele se fosse afastado nesse período. Não tem lógica nenhuma. Então aí o Jordan acabou se aposentando em 93 por conta dessa questão do pai e tudo mais que infelizmente aconteceu. Então galera, essa foi a primeira parte sobre análises polêmicas da série The Last Dance, o arremesso final sobre o Michael Jordan. Na segunda e última parte, eu vou falar um pouco depois da primeira aposentadoria do Jordan, até a aposentadoria mesmo lá no Washington Wizards dele. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo as suas opiniões, se concorda ou discorda das minhas análises aqui. É isso, valeu, falou!